Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, tudo indica que o zagueiro Leandro Castan não será mais jogador do Vasco. Vamos explicar o porquê dessa possível saída do Leandro Castan. Também vamos falar aí do Nenê. Será que ele vai continuar para 2022? O jogador falou a respeito disso, deu entrevista falando sobre a sua permanência ou saída do Vasco. Também vamos falar aí de um zagueiro aí que foi oferecido ao nosso clube e se o Vasco, quem sabe, pode contratar ele, hein? Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes já vai deixando aí o like, se inscreve no canal, falta muito pouco pra gente chegar a 155 mil inscritos, se inscreve aí, dessa moral pra ajudar a gente a chegar nessa marca muito importante e depois a gente, quem sabe, chegar a 160 mil inscritos. Também ativa o sininho aí pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Também tem aquele baita recado pra você aí que quer mudar de vida, começar a ganhar dinheiro aí com a internet, vai aprender todas as técnicas aí, começar do zero literalmente e aprender tudo pra começar a ganhar dinheiro a partir de agora. Primeiro link aqui na descrição, uma baita dica, confere lá. Eu mudei minha vida na internet, muitas pessoas estão mudando e você também pode mudar. Bom, pessoal, o Vasco aí que tenta resolver essa situação de muitos jogadores que deverão deixar ainda o nosso clube, né? Fato é de que um jogador em específico que está sendo muito caçado pelo torcedor vascaíno e com razão, né, pelas péssimas atuações dele, tudo indica que ele não irá permanecer no Vasco, é o zagueiro Leandro Castan. Ontem à noite surgiram vazamentos aí de que o jogador estava de mudança para São Paulo, né? O arquiteto do jogador, que parece que construiu uma casa para ele em São Paulo, em Alphaville, meio que deixou escapar que o jogador estava de mudança para o estado, né? Tudo indica que ele deve deixar o Vasco, né? E também o Leandro Castan postou uns stories aí, mostrando meio que uma parte da sua mudança, né? Levando o carro dele, entre outras coisas, né? Viagem e tudo mais. E tudo indica que ele não ficará no Vasco se isso realmente for acontecer. Se ele tiver comprado a casa para ele morar, óbvio que ele não vai ficar no Vasco. Não faz sentido o cara morar em São Paulo e jogar no Vasco, que é no Rio de Janeiro, né? Isso leva a crer que o jogador irá sair do Vasco, né? O jogador tem contrato até o final de 2022 com o nosso clube, né? Não tem ambiente, não tem mais clima e muitas pessoas já da diretoria do Vasco querem ver o Leandro Castan fora do clube, que não tem mais condições de ele continuar no Vasco. Não sei se o jogador vai se aposentar, porque a gente não sabe se também ele já fechou com outro clube. Pode ser, quem sabe, ele retorna ao Corinthians, né? Que é o time meio que do coração dele, né? Que com certeza pode ser a nova casa dele no próximo ano. E também, quem sabe, ele pode até mesmo cogitar se aposentar, né? Porque eu não vi nenhuma proposta aí, não vazou absolutamente nada desses jornalistas aí, principalmente jornalistas de São Paulo, como por exemplo o Jorge Nicola, que sempre sabe de coisas do Corinthians. Se ele soubesse de alguma coisa, já tinha falado que o Leandro Castan estava fechado com o Corinthians. Pode ser, quem sabe, ele até mesmo se aposente do futebol, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Leandro Castan, se você acredita que ele vai deixar o Vasco, se você acha que ele só construiu uma casa lá para morar mesmo, para passar férias. Eu acho bem difícil, eu acho complicado, eu acho que isso não faz sentido. Eu acho que ele vai deixar o Vasco sim, depois de uma longa passagem aí, desde 2018 com a camisa do Vasco, né, sendo capitão do Vasco, e também desde 2020 para 2021 que o futebol dele desapareceu, jogando muito mal, longe de ser o Leandro Castan que a gente viu, principalmente na primeira e na segunda temporada dele com a camisa do Vasco, né, falhando demais. A zaga do Vasco, a zaga mais vazada aí do Brasil, se brincar, meu amigo, tomava gol de todos os times se o Vasco jogasse com o Ibis. O Vasco tomava gol do Ibis de jogada aérea, meu amigo. Lamentável o que a gente viu nessa temporada. As péssimas atuações do Leandro Castan e também por ele ter mais nome do que os demais contribuíram aí para que ele saísse do Vasco, né? E o não queria ver mais ele com a camisa do Vasco. A grande maioria, não vou generalizar, porque tem muitos que ainda defendem a permanência do Leandro Castan jogando com a camisa do Vasco, né? Até porque os reservas do Vasco também, pelo amor de Deus, cara. Ricardo Graça, nossa senhora, lamentável, cara. Quando você para analisar, é um pior que o outro, né? Vai ter que contratar, vai ter que ir ao mercado contratar pelo menos uns 3 a 4 zagueiros. Uns saindo, outros confirmando que irão permanecer em 2022 jogando com a camisa do Vasco. Meio campista Nenê, que ontem visitou lá o seu ex-time, o Paris Saint-Germain, né? Foi assistir o jogo do PSG na Champions League, até mesmo cumprimentou o Messi, né? Trocou ideia, a famosa resenha com o Messi. Deu entrevista lá no Esporte Interativo, né? Que agora é TNT Sports, né? Ele falou a respeito da sua permanência no Vasco, disse que tem contrato e que gostaria de ter levado o Vasco para a primeira divisão, que vai cumprir esse contrato, que vai fazer de tudo para ajudar o Vasco a
a voltar para a primeira divisão, que é o lugar onde ele sempre tem que estar, né? Nunca deveria ter saído. Mas as pessoas que trabalham aí nos bastidores, presidentes que passaram pelo clube, não entendem que o Vasco nunca deveria ter caído, né? E ainda tem um incompetente que está no poder, que ainda teve a loucura de deixar o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E o Nenê falou a respeito disso, disse que tem, lógico, o sonho de levar o Vasco novamente para a primeira divisão e que está confirmadíssimo para a próxima temporada. Eu acho que o mínimo que o Vasco tem que fazer é dar a camisa 10 e a faixa de capitão para o Nenê para a próxima temporada. Se não, contrata mais um desses Morato da vida aí e dá uma camisa pesada, uma camisa 10 do Vasco da Gama para um Zé Ninguém, né, cara? Como é esse Morato aí que joga com a camisa 10 do Vasco. Eu acho que o Nenê tem todas as capacidades de ser o capitão do Vasco e, lógico, ser o camisa 10 e com certeza será o nosso melhor jogador na próxima temporada, já que o Germancano deixou o Vasco e com certeza a gente precisa, sim, de mais reforço de qualidade. Então, obviamente, não vão chegar jogadores do nível do Nenê, jogadores de alta qualidade, de alto nível técnico, vai ser jogadores aí medianos para baixo, né? Porque o Vasco tá quebrado, não tem dinheiro, ninguém quer jogar no Vasco, nem diretor quer trabalhar no Vasco, imagina jogador querer vir jogar num time afundado como está o Vasco hoje, né? Essa é a grande realidade, cara. Os torcedores ainda acham, ainda tem aquela velha mania, aqui é Vasco, que não sei o que isso, que aquilo. Tá certo, meu amigo, tá certo, vai com esse pensamento aí, mas jogador não tem esse pensamento. A gente tem que sempre analisar os dois lados. O torcedor é paixão, é emoção, mas o jogador, ele vai pela razão e, lógico, pelo dinheiro, né? Onde tiver pagando um dia pra ele, ele vai jogar. Ele prefere optar jogar no Cuiabá, Chapecoense, América Mineiro, do que, obviamente, jogar no Vasco. A gente tem sempre que valorizar jogadores aí como o Nenê, que tá dando a sua vida, deu a sua vida aí nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, recebeu muitas críticas quando foi contratado, né? Até mesmo aqui no nosso canal vi muitas pessoas me xingando porque eu defendia a vinda do Nenê pro Vasco. Meu amigo, pra você que me xingou naquela época lá que o Nenê foi contratado, sem o Nenê, o Vasco hoje estaria na Série C do Campeonato Brasileiro. Beleza? Bom, pessoal, agora para fechar, vamos falar de jogadores que são oferecidos, especulados a todo instante, a todo minuto aí no Vasco, né? Hoje pela manhã surgiu informações aí de que o zagueiro Léo, aquele mesmo, com passagens pelo Cruzeiro, muito tempo, né? Mais de 10 anos jogando com a camisa do Cruzeiro, jogou no Grêmio e também no Palmeiras, teria sido oferecido ao Vasco. O jogador de 33 anos não atua desde maio, quando ele deixou o Cruzeiro, que não teve seu contrato renovado, e desde então ele está essa temporada todinha sem jogar. É uma contratação de alto risco, na minha opinião. Não seria válido para o Vasco trazer um jogador que passou anos e anos no estaleiro, machucado, né? Principalmente nessas últimas temporadas aí. Ninguém viu o Léo pisar dentro de campo. É a mesma situação do Dedé. Eu acho que o departamento médico do Cruzeiro é um dos piores aí do futebol brasileiro, porque o que a gente viu, o que eles fizeram com o zagueiro Dedé, acabou com a carreira do Dedé e também aí do zagueiro Léo, não tem condições, né? Eu acho que, na minha opinião, não tem nem que cogitar contratar esse jogador, porque ele está em um longo período de inatividade, um longo período aí sem atuar em alto nível e vem de lesão. Eu acho que essa informação aí trazida pelo site torcedores.com não vai se concretizar, porque eu não vejo sentido algum na contratação desse jogador. Diariamente são especulados nomes, muita gente já falou bastante aqui do Jonathan Baumann, argentino, atacante, que está no Independente Del Valle, né, jogador de 32 anos, revelou que tem um desejo de jogar no futebol brasileiro, só que é um jogador que não tem um nível assim tão alto, né, não é um jogador da primeira prateleira. Talvez seria interessante para o Vasco, que está na segunda divisão, né? Um jogador que em 17 jogos com a camisa do Independente Del Valle fez 14 gols, cara. Uma boa marca, né? Lógico que não tem que levar em consideração o poder que é o campeonato do Equador e também aqui no Campeonato Brasileiro, principalmente da Série B, que é o que interessa ao Vasco, né? Mas se o jogador chegar, seria obviamente titular absoluto aí do Vasco, porque o Vasco tá montando um elenco, não tem jogadores de qualidade e precisa sim reforçar o mais rápido possível. Só que tudo isso vai depender da contratação de um diretor executivo, que até agora ninguém sabe quem será esse diretor executivo. Uns falam que será o Carlos Brasil, né, que será aí o diretor executivo. Outros desmentem essa informação dizendo que não tem essa possibilidade, que ele irá exercer um outro cargo aí na diretoria do Vasco. Eu acho que ele não será diretor executivo, até porque ele não tem experiência nenhuma na área. Seria meio que um suicídio o Vasco colocar um cara totalmente inexperiente na função, né? O Alexandre Pássaro, mesmo novo, mesmo ainda sendo inexperiente, ainda teve um pouquinho de experiência no São Paulo, muito mais do que aí, por exemplo, o Fernando Praz e também o Carlos Brasil, que são nomes especulados aí para trabalhar na diretoria do Vasco. Não seria interessante o Vasco trazer uma pessoa despreparada para ser diretor executivo aí do futebol e ocupar o cargo mais alto aí no futebol do Vasco? Eu acho que tá totalmente descartada essa possibilidade também. Deixa aí nos comentários se te agrada o nome do zagueiro Léo e também se você acha que o Jonathan Baumann pode vir parar no Vasco.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal. Muito obrigado, forte abraço, saudações vascaína a todos e é nóis.